Olá, quarto ano M2, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês. Ontem vocês começaram uma atividade sobre os numerais. Vimos que algumas palavras expressam a ideia de quantidade ou ordenação. E aí essas palavras podem ser classificadas como cardinais, ordinais, multiplicativas ou fracionárias. A classificação da palavra em relação ao número. Ontem também nós aprendemos que os números cardinais são aqueles que expressam a ideia exata, de quantidade exata. Por exemplo, 1, 2, 3, 4 expressam a ideia de quantidade exata. Também tem os multiplicativos, que expressam a ideia de multiplicação, o dobro, o triplo. Fracionários, que expressam a ideia de divisão, um todo que foi dividido pela metade, um terço, um meio, e assim por diante. E também nós temos os ordinais, que indicam ordem, posição, primeiro, segundo, terceiro. E aí todas essas palavras, elas aparecem, nos textos que lemos no nosso dia a dia. E aí, vocês, a partir de agora, já sabem que elas podem fazer parte do grupo dos cardinais, multiplicativos, fracionários ou ordinais. Todas essas palavras indicam a ideia de quantidade, certo? E aí, hoje, nós vamos dar continuidade à atividade da página 126, a questão 3, que diz o seguinte: agora que você conhece a classificação dos numerais, volte à tabela do exercício 2 e classifique os exemplos usando os elementos coloridos da tabela. Bom, pessoal, ontem vocês responderam essas duas partes aqui da página 125, essas duas colunas, Essa coluna e essa. E vocês devem ter percebido que ficou uma coluna a ser preenchida. É justamente aqui onde vocês irão responder se o numeral que vocês escreveram faz parte aí dos cardinais, ordinais, fracionários ou multiplicativos. Então, nessa coluna aqui, a tarefa de hoje é vocês classificarem os números que já colocaram nessas duas colunas, tá certo? Ontem vocês listaram os números que estavam no texto. Que texto? Esse texto aqui da página 124. Vocês leram o texto e perceberam que tem diferentes numerais, expressos através de palavras ou de algarismos. E aí, ao escreverem aqui, vocês deixaram essa coluna em branco e hoje irão classificá-los em ordinais, cardinais, multiplicativos e fracionários. Bem fácil. Como eu vou classificar, professora? Vocês irão utilizar essas cores aqui, Se o número que você escreveu nessa primeira linha aqui for cardinal, vocês vão pintar esse quadrinho aqui, esse retângulo, de amarelo. Por que de amarelo? Porque na página seguinte tem a legendinha da tinta de amarelo, certo? Não precisa escrever, até porque o espaço é pequeno, não vai dar para escrever. Se for, por exemplo, multiplicativo, que a palavra é grande, não vai dar para escrever. Vocês irão classificar através da cor de cada numeral, certo? Se for ordinal, pinta de azul, verde, multiplicativo, vermelho, fracionário. 4. Leia o trecho da notícia abaixo. Você sabe quais os lugares mais visitados do Brasil? O Rio de Janeiro, conhecido como a Cidade Maravilhosa, está em primeiro lugar na classificação da Embratur, Empresa Brasileira de Turismo. Em segundo lugar, vem Florianópolis, em Santa Catarina, pois entre as capitais do país, ela é a que tem melhor qualidade de vida. A capital paulista e a segunda maior cidade do planeta, São Paulo, é o centro econômico da América Latina e ocupa o terceiro lugar no ranking com turismo e negócios. Circule os numerais usados no trecho acima e classifique-os. Bom, pessoal, aqui nós vimos vários numerais, Mas e aí vocês irão perceber quais palavras indicam a ideia de quantidade, irão circular, em seguida irão escrever aqui, por exemplo, primeiro indica ideia de quantidade. E aí os numerais, na classificação que nós vimos, podem expressar posição. Quais são os numerais que expressam posição?
os números ordinais. Então, eu vou escrever aqui, ó, circular os numerais usados, depois vou classificar. Qual é a classificação? Eu posso até escrever primeiro, que é para mim saber qual é a classificação da palavra que você colocou. Primeiro, faz um tracinho ordinal. Essa palavra indica ordem. E assim vocês irão fazer com os demais numerais que aparecem no texto, certo? A atividade de hoje é bem simples, bem rápida, mas muito importante para que vocês pratiquem a classificação dos numerais. Então, tchau, tchau. Beijo.